O Palmeiras celebra nesta segunda-feira a grande reviravolta no mercado da bola. Iniciamos o giro do Nação Alviverde com muitas novidades do nosso palestra. A notícia que chega hoje da Europa confirma que o Fulham conseguiu garantir a contratação do Kevin e agora caminha para assinar as papeladas. O jogador que teve nessas últimas horas a proposta do Sporting de Portugal por 40 milhões de euros acabou forçando a barra para jogar na Inglaterra por conta de realizar o seu sonho de atuar na Premier League. Ontem o Ander Hernan trouxe as informações de que estava tudo acertado e agora o Fabrício Romano acabou cravando esse acerto dele para o Fulham. O Andreas Pereira vai vir para o Palmeiras e o Palmeiras vai entregar de bandeja o Kevin. O jogador vai deixar nos cofres do Verdão cerca de 30 milhões de reais, podendo aumentar ainda mais se caso for atingido as metas que estão previstas no contrato. E quem diria, né? Que o reserva do Breno Lopes aqui no Palmeiras seria alvo de disputa de grandes clubes da Europa. Será que o Abel se arrepende disso? Bom, não vamos ficar lembrando do passado e só desejo aqui tudo de bom para o Kevin, que ele consiga brilhar, mostrar todo o seu futebol e colocar mais uma vez as categorias de base do Palmeiras em evidência. Porque é assim, clube que sabe revelar merece ser o centro das atenções. E tem mais alguém aí que está animado com a saída do Kevin para a Premier League? Deixem aí nos comentários. O cronograma já está montado e Andreas Pereira já sabe o que tem que fazer nesses próximos dias aqui no Verdão. O jogador que está prestes de ser apresentado pela diretoria vai ter uma rotina intensa de treinos com seus novos companheiros. Apesar da ausência dos convocados que estarão presentes em suas seleções nesta data FIFA, o Abel Ferreira acredita que esse tempo necessário de treinos serão muito importantes para a adaptação da sua nova contratação. Existe hoje uma força-tarefa da diretoria de blindar bem os holofotes da imprensa, colocando a pressão sobre o volante, mas do lado do jogador, até onde está saindo de informação, a responsabilidade de ser o cara desse time está fazendo ele ter essa empolgação. E resumindo aqui, ele sabe que tem qualidades para decidir pra gente e vai dar conta do recado como ele mesmo está imaginando. E agora existe 3 possibilidades de mudanças nesse meio de campo. A número 1, com Aníbal, Andreas e Maurício. Número 2, com Aníbal, Lucas Evangelistas e Andreas. E número 3, Emi, Aníbal e Andreas. E são essas as 3 possibilidades que serão treinadas pelo Abel Ferreira nessas próximas semanas. O Emi vai voltar e vai colocar em prática essa terceira opção. E agora depende apenas do Abel Ferreira fazer as coisas certas e colocar o Andreas no seu devido lugar. Eu, no meu ponto de vista, acredito que a número 2 seria a ideal para ele. Atuando como camisa 10, sendo aquela referência no meio de campo, fazendo as criações para o ataque, poderia ajudar muito bem a dupla dinâmica de Vitor Roque e Flaco Lopes. E vocês? Dessas possibilidades, qual te agrada mais? E faltam apenas 24 horas para o fim da janela de transferência. E a definição do Palmeiras sobre uma certa contratação que estava bem encaminhada deixaram os bastidores bem agitados. E pelas novidades dessa segunda-feira, comprova que o Verdão tinha acertado a chegada do Evander. E a reviravolta no meio do caminho só aconteceu por conta da pressão da torcida nas redes sociais com Facundo Torres e Mikael. Os 2 jogadores que chegaram direto da Liga Americana até hoje não está trazendo bons retrospectos que a torcida imaginava. E já prevendo a reação das arquibancadas sobre um investimento alto desses, a diretoria, que já tinha tudo acertado com o jogador, acabou desfazendo do negócio. E só passando a informação completa aqui, o Palmeiras tinha salário, tempo de contrato e até mesmo um pré-acerto com o Cincinnati. E não foi por acaso que o Leonardo Holanda esteve presente nas instalações do clube americano quando o Palmeiras estava disputando o torneio da Copa do Mundo de Clubes, aonde saiu até aquela fotinha deles com dirigentes americanos. E o principal motivo que foi colocado em pauta por conta dessa desistência foi a pressão das arquibancadas e do conselho. A diretoria resolveu, após isso, mirar outros planos e decidiu ir atrás do Andreas Pereira, que também acabou vindo para cá por conta de uma desistência em uma contratação. Se o Enciso tivesse aceitado, o Andreas não seria contratado. E só para complementar esse assunto, o Gabriel Peck também era alvo da diretoria nesse mercado da bola, inclusive teve até sinalização de proposta, mas por conta desse histórico negativo de jogadores da MLS, a diretoria decidiu não colocar mais lenha na fogueira. Parte da torcida que já está recebendo essas novidades em primeira mão vem celebrando muito, porque contratar uma aposta da MLS não é um bom sinal para os planos do Palmeiras, que hoje não tem jogador decisivo para momentos importantes, e os sinais começaram a aparecer nesses clássicos contra o Corinthians. Se antes existia uma superioridade em cima do rival, agora as coisas complicaram e muito.
Forte discussão e muita provocação. O clássico contra o Corinthians ficou ainda mais ríspido após o fim do jogo. Flaco Lopes e Hugo Neneca tiveram um suposto atrito na entrada do vestiário. O argentino, que recebeu o prêmio de melhor jogador da partida, não gostou da indireta do goleiro, que tirou sarro da forma que foi escolhido o melhor jogador de campo. E nas redes sociais a torcida do Palmeiras está pedindo para o Flaco utilizar isso como motivação nessa ida dele para a seleção argentina. O jogador, que terá pela primeira vez a oportunidade de jogar ao lado do Messi, pode dar a volta por cima fazendo o gol e sendo referência pelo seu país. O Palmeiras acredita que o Flaco, atuando como meia, vai dar certo. A chegada do Andrés pode ser o grande divisor de águas para a dupla de centroavantes, que pode deslanchar e fazer gols com o novo meio-campista. E só eu que acho que o Flaco se encontrou nessa nova função. Ele ontem não fez muita coisa, mas pelo pouco que conseguiu, demonstrou mais intensidade do que os outros jogadores, principalmente o Maurício, que não tá jogando nada nesses últimos jogos. E deixem aí o seu ponto de vista sobre esse tal Hugo. E vou mandar a real aqui. Ele faz isso de propósito. Ele sabe que a torcida dele é carente de ídolos e qualquer coisinha relacionada ao Palmeiras e provocação, eles acabam adotando o jogador como referência por lá. Que vexame, viu, gambazada? Quando se traz uma notícia, tem que provar. Todas essas especulações envolvendo o interesse do Palmeiras pelo Marcos Leonardo é mentira. O jogador, que foi negociado com São Paulo para jogar nesses próximos 4 meses por empréstimo, teve seu nome ligado ao Verdão. O jornalista Arnaldo Ribeiro trouxe a informação que a diretoria estava à disposição para contar com o atacante, porém o seu interesse de jogar no São Paulo falou mais alto, e tudo isso deixou a torcida do Palmeiras um pouco confusa nas redes sociais. Alguém aí imaginou que o Palmeiras teria algum propósito de ir atrás dele? Pois bem, o Palmeiras está colocando tudo isso como piada. Não existe hoje qualquer possibilidade do clube contratar mais um centroavante, ainda mais com Marcos Leonardo, que tem a mesma idade do Vitor Roque praticamente. Que sentido faria o Palmeiras contratar o Vitor Roque por 200 milhões de reais e acabar trazendo um concorrente dele de seleção para assumir a camisa 9? Pois é, não tem sentido algum, né? E foi mais ou menos com essas palavras que a diretoria respondeu à imprensa nessa segunda-feira. O Marcos Leonardo pode ter chamado a atenção de muitos palmeirenses que queriam ele por aqui, mas precisamos entender que o Palmeiras hoje é um clube de futebol e ao mesmo tempo uma empresa. Não adianta nada gastar 200 milhões em um ataque para depois trazer o jogador por empréstimo por 4 meses e acabar ofuscando o protagonismo de quem tá por aqui. Temos que acreditar que o Vitor Roque vai dar certo e ele sabe que tem que correr atrás para vindar com o nosso manto. O investimento tem que ser recuperado de um jeito ou de outro, seja por títulos ou por uma venda futura. A partir do momento que o Palmeiras tiver um meio de campo produtivo, o Vitor Roque vai deslanchar de fazer gol com o nosso manto e todas essas picuinhas criadas pela imprensa vão cair por terra. Bom, torcedor, tô ficando por aqui, agradecendo a sua presença, tamo junto e até a próxima.